Qual será o futuro de Wesley Garcia? Ele vai continuar no Paysandu? Ele vai sair do Paysandu e ir para outro clube? A gente vai falar sobre isso agora. É um assunto um tanto quanto sério, porque, na minha opinião, o Paysandu deveria manter o atacante venezuelano, mas, ao que tudo indica, o clube bicolor não vai mais querer contar com Wesley Garcia na próxima temporada. Vamos falar sobre isso, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Galera, é o seguinte, Wesley Garcia é o principal atleta do Paysandu no sentido de gols. Ele que tem seus 7, 8 gols nesta Série B, ajudou o Paysandu a escapar de derrotas complicadas. E a última partida contra o Brusque foi uma resposta muito clara de que ele é sim um cara para resolver alguns problemas dentro do Paysandu. O Wesley Garcia que teve uma temporada conturbada nessa temporada de 2024. A gente pode voltar um pouco no tempo e relembrar o que aconteceu quando ele tinha o ex-técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, ao seu comando. Quem se lembra daquele jogo entre Goiás e Paysandu? Aquela partida lá que o Wesley Garcia marca o gol e ele dá aquela encarada para o banco de reservas. O Hélio dos Anjos desconversou naquele momento, mas aquela encarada era assim para ele. Estamos batendo história aqui, valeu, obrigado. Mas a encarada era assim para ele. Era assim para o Hélio dos Anjos. Porque em partidas anteriores ele sacou o Wesley Garcia e o atleta sabe quando ele está bem, quando ele pode responder bem dentro de campo. E aí, não precisa nem dizer o que aconteceu depois daquela partida, né? Aquela sequência de 9 jogos sem vitória que acabou com o Paysandu, que quase coloca o Paysandu na zona de rebaixamento. Quase. E a diretoria bicolor tendenciou para um lado naquela briga entre Hélio dos Anjos e Ari Barros. E aí, o que aconteceu? O Paysandu passou 9 jogos sem vitória. E a diretoria demorou muito para mexer. Muito. Quando veio o Márcio Fernandes, a situação mudou. É claro que, dentro de toda aquela situação antecedendo a vinda do Márcio Fernandes, havia também uma questão de renovação de contrato que estava, assim, muito bem amarrada para acontecer. Só que uma ou duas pessoas seguraram a renovação de contrato. E essas pessoas não estão mais no Paysandu. Elas foram dispensadas. Eu não preciso dizer o nome. Você, torcedor, sabe muito bem quem foi que segurou a renovação do Wesley Garcia. E isso foi um dos maiores erros que o Paysandu teve. Não digo da própria diretoria, mas a própria diretoria ter dado ouvidos numa decisão que, para aquele momento, poderia ter sido acertada se, dentro de campo, as coisas estivessem dado certo. Não foi o que aconteceu. Wesley Garcia ficou com a incerteza, com a indefinição. Isso mexe com o psicológico do atleta, mexe com a parte física do atleta. Ele continuou trabalhando e ele sempre falou isso, né? Sigo trabalhando, sigo trabalhando, sigo trabalhando. As oportunidades voltaram, ele marcou os seus gols e chegamos nessa partida entre Paysandu e Brusque, onde ele, depois do jogo, disse que talvez aquela partida poderia ser a última dele dentro da Curuzu. E não é demagogia falar isso não, porque a próxima partida do Paysandu vai ser contra o Vila Nova aqui mesmo no Mangueirão, local onde eu estou gravando esse vídeo. A situação toda é que o Wesley Garcia, naquele momento em que ele iria renovar o seu contrato, que já estava tudo certo e que teve alguém lá que falou não quero que renove, porque o Paysandu precisa ter responsabilidade financeira, ok, eu concordo que tem que ter. Só que naquele momento, os valores eram abaixo daquilo que Wesley Garcia agora está cobrando, que o seu empresário está cobrando. E está com razão de cobrar. Não vou aqui puxar o saco do empresário, puxar o saco de fulano, de ciclano, de beltrano. Mas devido ao comportamento que naquele momento tiveram com Wesley Garcia, agora o empresário está certo de colocar uma pedida mais alta. Essa pedida aí de 300 mil dólares que estão falando, de mais de R$1 milhão, que agora o Paysandu tem que desembolsar para poder ficar com o atleta venezuelano. E a batata quente está na mão do presidente eleito do Paysandu, Roger Aguilera, que tem que analisar, que tem que verificar
e o Roger Aguilera sempre, toda vez que foi perguntado sobre Wesley Garcia, sempre foi muito racional em falar que o Wesley Garcia tem contrato até o final desta Série B e que depois disso ele seria analisado e conversado. Eu falei no início do vídeo que o Wesley Garcia não ficaria no Paysandu, e essa é uma realidade de agora, mas isso não significa dizer que essa realidade possa mudar caso a diretoria queira contar com o Wesley Garcia para a próxima temporada, o que seria muito bom. Agora o Papão tem que ficar de olho, porque já existem clubes de olho no Wesley Garcia. Clubes da Série B e clubes da Série A, que estão olhando o Wesley Garcia e que podem aí ter o atleta venezuelano, caso o Paysandu não queira o atleta para a próxima temporada. O que, na minha opinião, seria uma perda muito grande. Eu acho que o Paysandu deveria manter, sim, o Wesley Garcia, por mais que ele não tenha a característica de jogo que alguns ali quisessem que ele tivesse. Mas é um atleta que pode ajudar muito o Paysandu e já mostrou muito isso dentro de campo. Agora, a decisão está com a diretoria nova que vai assumir o Paysandu, que vai montar o Paysandu para a temporada 2025. E eu peço de verdade que a racionalidade e que as boas energias possam tomar conta aí da diretoria bicolor, que vai estar à frente aí da montagem do elenco da próxima temporada. Márcio Fernandes provavelmente vai continuar, as conversas estão bem adiantadas, ele deve renovar com o Paysandu. E a partir desse momento, a diretoria começa a pensar nos atletas que vão permanecer para a próxima temporada. E olha, vale o esforço para o Wesley Garcia. Se a diretoria trouxe Ione Gonzalez, trouxe Casares, trouxe outros atletas que nem sequer são relacionados e que alguns, inclusive, vão ter contrato até o ano que vem, eu acho que vale sim o investimento de pegar uma boa grana e comprar o passe do jogador, porque é um atleta que responde sim. É um atleta que pode ajudar muito o Paysandu nessa próxima temporada. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. E, por favor, coloca no comentário aqui abaixo a tua opinião, o que você acha, se o Paysandu deve renovar ou não com esse Garcia.